Olá, Capricórnio, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Diamantes das Estrelas. Para quem não me conhece, eu sou a Fabielle Correia, taróloga, psicoterapeuta, e quero agradecer já antes de mais nada a sua presença aqui comigo, é muito importante para mim. Quero desejar uma ótima leitura para os queridos e queridas do signo de Capricórnio. A gente já começa aqui com o tarô das estrelas. Espero que vocês gostem desse tarô. Até uma coisa legal assim é vocês me darem sugestões de quais tarôs vocês gostam mais, quais vocês conhecem. Eu adoro dicas, gente. E me digam o que vocês acham dos que eu apresento aqui, né? Tem o tarô de Waite, das estrelas, o oráculo da benzedeira. Vocês gostam? Vocês têm outras sugestões? Vão me falando aí que aos pouquinhos eu vou fazendo aqui um rodízio, apresentando outras opções, tá? Enquanto eu embaralho aqui, queridos, queridas, eu peço o carinho de vocês aí, curtindo o vídeo, se inscrevendo, né? Acionando o sininho. Tá caindo, tem mensagem para vocês, mas vamos com calma, gente. Eu só quero 3 cartas. Caindo muito, hein? Estão querendo conversar aqui com vocês. Vamos lá. Vamos ver o que tem agora do universo para os queridos capricornianos. Vamos lá. Muito bem. Uou! Ai, que lindo, gente. Nossa, que coisa mais linda a abertura da sua mesa, Capricórnio. A gente tem aqui no centro da mesa a temperança, o mundo, a estrela. Uma bênção essa leitura. Vamos lá, então. Bom, eu já falo da temperança. Eu vou começar pelo mundo, porque o mundo está me dizendo aqui, Capricórnio, que você vem de um fechamento de ciclo, né? Você durante muito tempo teve uma vida, teve um jeito de viver. Quando sai o mundo, não se trata de qualquer pessoa, não. É uma pessoa que tem bagagem, hein? É uma pessoa que tem história, é uma pessoa que já fez muita coisa, já experimentou muita coisa, tem muito conhecimento, tem sabedoria e fechou um certo ciclo na vida, sabe? Como se, eu sinto assim, como se algumas pessoas, né? Talvez não todos, é uma leitura coletiva, né? Eu posso estar me conectando com um grupo específico, mas são pessoas que se dedicaram muito ao outro, sabe? Alguns aqui se dedicaram à família, aos filhos, a uma empresa, um trabalho, a um estudo, alguém que se dedicou muito, mas que agora tem olhado para dentro e tentando entender quem é de verdade, o que gosta de verdade, quais foram os sonhos que ficaram para trás, né? O mundo fecha esse ciclo, de repente, de tanta entrega e começa a olhar, mas não é de uma forma egoísta, pelo contrário, é um encontro com a essência, sabe? É um encontro de descobrir as tuas partes que você foi deixando, alguma coisa nesse sentido. É uma leitura intuitiva, gente. Cada carta dessa tem, assim, muitos significados. Então, quando eu falo, não é categórico, não é porque a carta do mundo significa só isso, mas é o que vem para mim, né? Então, eu falo. E aí, a temperança vem dizendo para você, sim, é o momento de você seguir nesse caminho que é para dentro, que é se redescobrindo, que é você de repente deixando para trás aí algumas crenças limitantes, algumas coisas muito pragmáticas e vem pedindo para você temperar tudo que for possível, temperar o seu temperamento, temperar os seus instintos, temperar a sua forma de pensar. Então, nem muito terra, nem muito água, nem muita razão, nem muita emoção, sabe? Temperar. Se você conseguir fazer essa mágica da temperança,
você vai conseguir uma vida mais leve, pessoas mais leves se aproximando de você, e vai liberando o controle também, né? Vai liberando a necessidade de ter, fazer, né? E ter tudo de acordo com o teu planejamento. Eu costumo dizer assim, ó, a gente tem que fazer um planejamento. É legal demais, gente, você ter uma meta. E para quem tem uma meta, para quem tem um sonho, para quem tem um objetivo, eu acho que o planejamento é fundamental, mas o planejamento foi feito para ser, manipulado, para ser alterado conforme a vida segue, porque a vida é orgânica, então não tem como ter um planejamento fixo. Por isso que essa carta traz para mim muita energia de, sabe, flexibilidade, de você entrega nas mãos do universo, de Deus, como você preferir chamar, porque na sequência a gente tem a carta da estrela, e essa carta linda, é uma bênção essa carta, ela fala de fé, ela fala de esperança, ela fala de você não estar sozinho, você está sendo guiada o tempo todo, sabe? E é uma carta também que traz muito essa energia de bênção, né? De quando a gente consegue pegar o caminho mais previsto, né, para nossa trajetória, talvez, né, aquele plano maior que a gente de repente fez antes de vir para o planeta Terra, você recebe os impulsos que precisa, você recebe a energia que precisa. Então é uma carta muito abençoada que fala de fé em você, fé nesse mistério da vida, fé de que você não precisa ter medo, não precisa querer o controle, você pode soltar que você não está sozinho. Então você só tem que se preocupar em saber quem você é e o que você quer. Esse é o ponto, né? Fazer teus planejamentos e entregar, porque você não está sozinho, não está sozinha, tá bem? É muito bonito. Então, a temperança e a estrela falando de permaneça na esperança, permaneça na fé. A sua história, ela tá só começando. Esse novo você ainda tá nascendo, tá chegando, sabe? Tem muita coisa boa aqui para você fazer, para você se descobrir. Aqui já saiu o Cavaleiro de Espadas pedindo movimento, que você corte tudo que tiver aí atrapalhando o seu caminho, não dê muitos ouvidos ao que estiver realmente atrapalhando a sua passagem. Olha aqui, as de espadas, você tendo aí uma ideia, uma nova ideia, né, que dá início a uma realização, é uma ideia muito poderosa para sua trajetória, né, poderosa nesse sentido de vir ao encontro do que você tem que fazer mesmo, sabe? É uma ideia que é isso, você teve a ideia que você precisava ter. Olha só. 7 de paus, 4 de ouros, 4 de paus. Então, com certeza que você vem de um longo caminho de trabalho, muitas batalhas internas e externas, né? Batalhas com pessoas, mas também internamente. Então, o que eu vejo aqui? Você tentando ficar mais resguardado, tentando ficar mais escondidinho, mais discreto, com um pouco de receio, sabe? O que me vem eu já fiz tanta coisa. Para algumas pessoas, nossa, eu já errei, né? Eu costumo dizer assim,
Isso é uma crença, gente. O erro é uma crença limitante, porque a gente tem que normalizar o erro. O que, que é o erro? Você tentar, você fazer sem saber, sem ter um manual. A vida não tem manual. Então a gente precisa normalizar aquela estrada que a gente pegou sem conhecer o caminho. Porque é esse o jogo da vida, sabe? É experimentar. Vai lá, faz aquele trajeto, entendeu que não era aquilo, volta e faz de novo e pega outro caminho. E você pega outro caminho conhecendo, depois de conhecer aquele lugar novo. Então você já não é mais o mesmo, você já é maior do que você era. Então, assim, seja qual for a situação, adaptem, né? Para alguns aqui pode ser relacionamento, para outros é profissão, para outros é questão de, enfim, dinheiro. Mas aqui mostra que das suas experiências, desse ciclo que você fechou, deixou em você um certo medo. Vamos pensar em a palavra que vem é medo de ou tentar de novo, ou se expor, sabe? Medo de julgamento, medo de errar, medo de crítica, não quer ouvir, não quer, sabe? Quer ficar na sua. Mas o Cavaleiro de Espadas, olha a velocidade que ele tá aqui, não sei se você consegue ver. É rápido, entende? Não vale a pena você ficar muito parado aqui com o que você conquistou até agora, não. É como se você já tivesse querendo acreditar que você já tem o suficiente. Só que o que parece aqui é que não é suficiente. Ainda não é realmente suficiente. Só que aí você tem, é como se você estivesse numa situação assim, o que eu tenho, ou eu fico quieta aqui, ou eu arrisco perder. Aí é muito relativo, porque se você precisa viver alguma coisa, se for o caso de dinheiro que a gente está falando aqui, você não pode ter medo de perder. Porque o que a gente tem que viver, a gente tem que viver. Se for uma relação, né, eu queria fazer tal coisa, mas o meu parceiro, a minha parceira não concorda, só que é algo que me faria feliz. Então, assim, precisa encarar essa situação, porque existe algo mais estruturado, existe algo mais real para você viver, né? O 4 de paus fala de situações estruturadas na vida, que você pode, ou para algum grupo aqui, é assim, eu já tenho uma vida estruturada, já tá tudo certo para mim, agora eu quero me libertar, agora eu quero ir embora, eu quero ir buscar a minha felicidade, tá? Então, adaptem qual situação você está vivendo. Se você já tem essa vida estruturada, segue agora para sua plenitude, para aquela busca para além da matéria, né? Se entender que é um caminho muito longo, né? Que Jung fala em olhar, o caminho é para dentro, né? E ele é longo. Então, às vezes, algumas pessoas começando a entender que existe essa necessidade de autoconhecimento, para algumas pessoas tem a ver com a espiritualidade, né? Já tenho o que eu preciso financeiramente, agora eu quero me dedicar à espiritualidade. Então, tá super favorável, vá mesmo, não tenha medo, porque o teu único desafio aqui, de repente, é estar com algum medo aí. E aí só vocês sabem a que se refere, né? Não é uma leitura particular, mas cada um sabe qual é o medo que aflige. Então, aqui mostra você no 2 de paus, parado, olhando, analisando antes de seguir. Analisando muito, né? Alguém aqui que já tem realmente, pode não ser para todos, mas para a grande maioria eu tô falando de pessoas que já conquistaram uma vida, uma estrutura, né? Já um lugar, né?
bem estruturado, e aqui tá analisando se deve seguir, se deve parar, o que deve fazer. Só que assim, 2 de paus traz consigo uma mensagem também para que a gente acha que todo mundo conhece, até quem não tem contato com tarô, que é assim, a gente tem que cuidar, né, para não ficar parado como um 2 de paus, porque o 2 de paus ele fica parado por muito tempo, ele para analisar e aí fica, analisa tanto, que aí começa a aparecer as dúvidas, os medos, né? Então, vamos ver, o que é para o capricorniano fazer? Deve continuar parado ou deve seguir? Aqui para alguns tem até casamento, tá? Porque esse 4 de paus fala de estrutura, que pode ser para qualquer setor da sua vida, né? Ó, perceba que ela traz uma festividade, né? Então pode ser um relacionamento muito estruturado, forte, sabe? Que tem uma pegada aí para casar mesmo. Capricorniano pensando em casar, olha aí, ó. Nossa, com certeza. Aqui reforça o que eu já tinha falado. Então, assim, 2 de copas. Você realmente encontrando uma pessoa, eu acredito até que já encontrou, e começando um relacionamento que ele não é só estruturado, como eu falei, mas ele é espiritual também, ele traz, é como se fosse assim, ó, as de copas, né? O primeiro relacionamento que te traz completude, sabe? Que você se sente você mesmo. E o 6 de ouros aqui, falando de novo, né? Conectando com a temperança, porque pedindo equilíbrio entre o dar e receber, entre fazer justiça para quem você dá, para quem você está dando, a quem você está ajudando, porque até ajudar a gente tem que, sabe, analisar. Porque tem pessoas que você ajuda, mas não desenvolve. Aquela ajuda não prospera. E aí você acaba atrapalhando a vida da pessoa, porque ela fica acomodada, né? Então, assim, para ajudar, a gente precisa seguir algumas regras. A gente precisa entender se essa ajuda realmente vai ser uma bênção na vida da pessoa, porque na maioria das vezes é. Mas quando sai essa carta, ele pede para que você analise. Pode ser que você esteja deixando de ser importante na vida de alguém, ajudar alguém, dar um suporte para alguém, e pode ser que você possa estar dando demais para quem não está sabendo viver essa ajuda, sabe? Prosperar com essa ajuda, tá se acomodando. Então, observa, analise e busque esse equilíbrio, tá? Olha aqui a carta. Ele com a balancinha na mão enquanto ele faz uma ajuda ali, tá? Isso pode ser tanto financeiramente como de qualquer outra forma. Às vezes a gente está ali sofrendo por alguém que não escuta o que a gente fala, enquanto alguém está precisando de uma palavra. Então, é esse tipo de observação aqui que essa carta pede para que você organize na sua vida. E o que mais? Mais uma. Olha, mas eu falei do casamento e na sequência o 2 de copas, uma pessoa que você encontrou aí, é a pessoa, hein? Para quem está esperando alguma coisa relacionada a trabalho, é uma parceria que você tem, que é verdadeira, que completa os teus objetivos. Se é de um relacionamento, você encontrou alguém que realmente é como se fosse assim, aquela pessoa que é de outras vidas, sabe? Você encontra e começa
uma história absolutamente harmoniosa. É isso, ó. Aqui mostra para mim no 10 de espadas que você realmente viveu alguma história aí em que você saiu derrotado, tá? Isso já é passado, mas explica o teu receio com algo, talvez relacionado a essa pessoa. Ah, como é que eu apresento? Como é que eu falo se de repente eu vivi uma frustração muito grande no passado com alguém? Para quem, por exemplo, está vindo de uma sociedade, levou um golpe. Ai, agora como é que eu vou falar que eu arrumei um outro sócio, uma outra sócia, eu vou ser criticado, né? É você aqui com esse receio. No 7 de ouros mostra você muito descontente com o acontecimento de alguma coisa, sabe? Me dediquei demais a alguma coisa e agora estou descobrindo que não era o que eu pensava, não é o que eu queria. Então, mais uma vez, pegue a experiência, pegue o que esta situação te trouxe de bom, o que ela proporcionou a você, no que ela te transformou. Porque tudo que a gente vive transforma o que nós somos. Se a gente começa a tirar todas as experiências difíceis da nossa trajetória, a gente deixa. Se fosse tirar as experiências, a gente também não seria o que nós somos a partir delas. Então, as experiências nos dão muita coisa. Então, assim, a palavra-chave aqui é aceite. Aceite o que você viveu, fique com o que você aprendeu, porque agora qualquer coisa que seja o tema aqui para você, né? Para cada um vai ser um tema. Para um é relacionamento, para outro é profissional. Mas qualquer coisa que você queira fazer, começar, iniciar, você inicia agora sabendo como você deve ser, o que você deve fazer, quais são as precauções. Olha que dádiva, né? Você tem esta sabedoria, porque já trilhou o caminho, já conheceu, tá? E o cavaleiro de copas, mais um cavaleiro aqui pedindo seu movimento rumo ao que você sonha, rumo ao que você planejou, rumo ao que você quer, ao que o seu coração está pedindo, tá, Capricórnio? Realmente, aqui eu acho que fecha essa primeira parte, né? Eu vou pegar aqui o nosso oráculo da benzedeira para tirar a mensagem final para esse momento da sua vida, que muitas vezes ela vem complementar, às vezes é uma síntese, né? Caíram mais. Eu só quero uma carta, então eu vou embaralhar bem aqui. Se não cair, eu tiro, porque é só uma que eu quero. O que a benzedeira tem de mensagem para os queridos e queridas do signo de Capricórnio? Vamos lá. Prudência, é hora de zelar por você. A gente estava falando sobre isso de certo modo, né? Agora é você olhar para você, zelar por você. O que você entende por zelar por você? É aquilo, gente. Para muitos aqui, é o tipo de pessoa que cuidou muito de muitos. E, assim, quando ia fazer alguma coisa para ela, chegava alguém precisando e ela ia lá. Aí, assim, volto na carta dos 6 de ouros aqui, né, do equilíbrio, do ajudar. A gente precisa ajudar, porque a vida é fluidez, gente. Quando a gente estanca a fluidez, a gente trava setores da nossa vida, tá? Então, é fluidez, a gente tem que doar, a gente tem que ajudar, a gente tem que compartilhar. Isso é fundamental para que tudo flua na nossa vida. Então, você imagina que você tem vários canais. Canal da abundância financeira, amorosa, das relações, do profissional.
Só que você precisa fazer isso circular. Se reter, vai entupir. Pode ter certeza. Ah, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu vou compartilhar? Você pode compartilhar o que você tem, assim, no sentido de o que você pode. Um pãozinho, fazer uma comidinha, doar um pratinho, o que você vai comer. Eu não sei, é muito difícil falar assim, né? Porque fica parecendo fácil e eu sei que não é fácil, é um desafio. Mas é necessário, então eu não estou dizendo assim que não é com a carta 6 de ouros, que não é para você ajudar o próximo. Pelo contrário, ele está ajudando aqui, mas ele está ajudando com uma balança. E aí, vindo essa mensagem da benzedeira, que é você também zelar por você, é inclusive em relação a isso. Você pode estar se doando demais para o outro e deixando você, deixando os teus sonhos, deixando os seus problemas. Então, tudo aqui que for referente a você fazer pelo outro, você está bem? Você está se sentindo bem? Quando você põe tua cabecinha no travesseiro, tá tudo bem? Se não tiver, olha para isso e bora resolver, sabe? Se for emocional, vamos procurar terapia. Se for de saúde física, vamos procurar um médico. Ah, mas custa caro. Agora a prioridade é você, tá? Prudência. Zele por você. Olha, uma chamadona aqui, tá? Você aqui no centro. Não é egoísmo, gente. Não é. Aí, para fechar a leitura mesmo, eu vou tirar uma cartinha dos chakras. Para quem não conhece do tema, eu sugiro buscar, porque os chakras, eles são vórtices energéticos que estão nos nossos corpos energéticos, tá? A gente não tem só esse corpo físico, não. Esse corpo físico é a manifestação dos nossos corpos energéticos, tá? E os chakras estão lá trabalhando como vórtices, jogando energia para todas as áreas. Então, aqui eu trouxe os 7 mais conhecidos, mas tem muitos. Eu sei que os mais importantes são 12, só para você ter uma ideia. Eu trouxe aqui os mais conhecidos. Então, assim, quando a gente passa por algum sofrimento, um baque muito grande, algum desequilíbrio, seja em qual área for, financeira, sexual, amorosa, né? Pessoas que passam por um luto, desequilibra o chakra. E aí fica tudo trancado, gente. Nada desenvolve, nada, a gente não consegue encontrar energia. Então, por isso que eu resolvi trazer uma cartinha para vocês. Aqui veio o chakra frontal, é o chakra do terceiro olho, pedindo um pouquinho de atenção aí dos capricornianos. É um chakra da mediunidade, da visão plena. Então, se ele estiver em desequilíbrio, algumas coisinhas assim ficam meio complicadas. Então, eu sugiro você investigar, pesquisar aí no Google. Tem livros maravilhosos, mas hoje nós vamos fazer uma afirmação. E para ativar essa afirmação, eu até, né, acho uma ótima ideia que você coloque essa afirmação nos comentários, porque assim você também compartilha com o canal, que é uma ação que ajuda, né, no engajamento e tudo mais. Mas assim, o importante é que você ative escrevendo. Se for possível, nos comentários. Se não for, tudo bem também. Vamos ativar esse chakra para que você consiga, né, mais fluidez aí para resolver qualquer questão que possa estar meio trancadinha aí. Então, a cor é o azul índigo, tá? E as afirmações são: eu vejo a luz e ela ilumina o meu caminho. Eu sou a visão. Eu vejo a luz e ela ilumina o meu caminho. Eu sou a visão, tá? Chakra frontal é o sexto chakra, tá?
Gente, que leitura, adorei. Espero que vocês tenham gostado também. Para quem não conseguiu pegar a afirmação, pausa o vídeo, anota, escreva, se relaciona, faça uma meditação pensando nessas afirmações e na cor azul, trabalhando o seu terceiro olho aqui, né? Se concentra numa luz azul índigo no seu terceiro olho, mentalizando essas afirmações. Eu tenho certeza vai dar tudo certo. Tá bom, meus queridos, minhas queridas, obrigada mais uma vez e até a próxima semana. Beijo!